Estás à procura de tonificar o teu corpo, perder massa gorda e ganhar massa muscular? E se és mulher, este vídeo é para ti. Olá, o meu nome é Filipa Amendoeira e aqui vais aprender de forma simples, prática e sem tretas o que realmente funciona para atingires esse objetivo. Vamos a isso? E hoje vamos trazer aqui muito conhecimento, muita aplicabilidade prática para que tu aprendas de uma vez a ler rótulos. Então, início do ano, início de novas rotinas, de novos hábitos, a tentativa da implementação de um lifestyle diferente, não é? Portanto, muitas de vocês estão nessa jornada, estão nesse caminho e precisamos de começar então a construir agora as ferramentas, portanto começar a construir o muro para que ele não se desmorone, não sei se isto existe, para que ele não caia e para que realmente 2026 não seja uma réplica daquilo que tem sido os últimos anos, daqueles objetivos que são definidos e não são concretizados. E vamos começar então aqui pelo básico e o que melhor, não é, do que aprender a ler rótulos, que isto é tão importante, uma ferramenta que nos havia de ser ensinada e dada quando jovens, não é, nas escolas, por exemplo, e este conteúdo é sempre muito superficial, não é, abordado nesses locais, e portanto nós chegamos à nossa vida adulta, muitas vezes nem pensamos nestas coisas, outras vezes no intuito e até achamos que estamos a fazer as melhores escolhas, mas depois na realidade não estamos assim a fazer escolhas tão boas, tão acertadas. Tendencialmente numa consulta normal de nutricionista também não há este espaço, obviamente pela tipologia em como o sistema está montado, né? Para te estarem pacientemente a ensinar e a dar todos os pressupostos, e então este conteúdo e este espaço ganham uma importância extra. Então aproveita, mergulha de cabeça, este conteúdo é absolutamente gratuito, está acessível, a única coisa que tens que fazer é realmente estar aqui, estar comprometida, olhos abertos, papel e caneta na mão, apontar porque vai haver muito conteúdo e muita informação. No entanto, eu quero fazer esta mensagem chegar a mais pessoas, este conhecimento fazer chegar a mais pessoas, porque eu acredito verdadeiramente que conhecimento é poder, conhecimento é liberdade e podem tirar-te tudo, menos aquilo que tu sabes. E portanto eu decidi também disponibilizar a toda a gente, portanto mesmo que não sejas aluna podes usufruir deste conteúdo. Hoje vamos então aprender a ler rótulos, como fazer escolhas inteligentes no supermercado, sem paranoias, sem extremismos e sem cair no marketing. A grande verdade é que não é o rótulo que engana, não é? É não saber ler o rótulo, porque leva a esta, o rótulo nunca engana. Ok? O mercado alimentar é altamente controlado e não é qualquer coisa que é permitido ou que é legalizado sair para o supermercado. Então, aquilo que tens que levar daqui desde já é que nada que está escrito no rótulo é mentira. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque aposto que algumas de vocês já se questionaram, tipo, mas isto diz de 0 açúcares, mas está carregado de açúcar, não é? E vocês pensam, tipo, aldrabões. Na realidade, eles não estão a aldrabar ninguém, ok? Realmente, aquele produto tem 0 açúcares adicionados. E o vocabulário, ok? E aqui a nomenclatura, a forma como se apresenta a informação é altamente bem estruturada e bem desenhada, obviamente, pelo marketing, sim, para vender, mas, lá está, eles não estão a mentir, eles estão simplesmente a usar a informação da melhor forma possível. Então, o marketing não engana ninguém que tem informação. O marketing só engana os desinformados. Muitas vezes a informação é neste básico, é na língua portuguesa. Okay? Na forma como as coisas nos são apresentadas e nós as interpretamos. Ler rótulos é escolher melhor, gastar menos e comer mais. Porquê gastar menos e comer mais?
Porque quando tu aprendes a ler rótulos, percebes que há muitos produtos que se calhar não fazem tanto sentido estarem a entrar no teu carrinho de compras, porque o custo-benefício acaba por não ser assim tão interessante e pelo mesmo dinheiro consegues comprar coisas muito mais economicamente interessantes e nutricionalmente benéficas também para ti e para aquilo que é o teu objetivo. E porquê comer mais? Também porque nós, quando começamos a entender de rótulos alimentares, nós começamos a perceber que conseguimos também fazer melhores escolhas naquilo que são os nossos objetivos. E o que é primordial num processo de emagrecimento, por exemplo? É mantermos a consistência. E como é que nós conseguimos manter a consistência? É quando nós conseguimos fazer algo que é sustentável e aprazível a médio e longo prazo, não é? Ninguém consegue ficar a sofrer drasticamente durante muito tempo seguido. Dá colapso. O corpo humano não foi feito para isso. Não foi feito para estar em sobrevivência o tempo todo. Podemos acionar pontualmente mecanismos de sobrevivência, não é? E passar ali um grande sacrifício, mas ninguém consegue passar tipo em estado de vida ou morte 20 anos da sua vida, não é? Então o teu corpo vai procurar sempre a homeostase. Por isso é que o processo de emagrecimento tem que ser um processo aprazível, ok? E execuível a longo prazo. Isto para dizer o quê? Quando tu fazes dietas onde tu não entendes o mecanismo dos alimentos e dos macronutrientes, tu ficas refém ou para sempre do acompanhamento, ou então ficas à mercê de passar fome, de crenças como tem que se comer pouco, de alimentos que tu achas que são altamente nutritivos, mas na realidade não são. Então tu, quando começas a entender da lista de ingredientes, da tabela nutricional, tu começas a perceber e começa a ser um jogo de lógica, não é? Que tu, por muito menos calorias, consegues comer muito mais quantidade, ou pelas mesmas calorias comer muito mais quantidade também. Então, ler rótulos nutricionais não é só para que tu não te sintas enganada no que toca a marketing e a saúde, mas também porque te permite ter um processo muito mais longevo e execuível a longo prazo. Porquê ler rótulos? Para fazer escolhas conscientes, para comparar produtos semelhantes e saber quais faz sentido escolher, ok? Portanto, o preço passa a ser um critério de escolha e não o único critério de escolha, ok? Às vezes o barato sai caro e vice-versa. Para não seres enganada, então, pelo marketing, no sentido em que já desconstruímos aqui isto, eles não te estão a mentir, eles simplesmente estão a escolher a melhor forma de contar aquilo que não é assim tão interessante do ponto de vista, enfim, da sociedade comum, não é? E já vamos também perceber um bocadinho isso na prática, e para não criar medo da comida, sobretudo. E este ponto é muito importante porque outro dos motivos pelos quais as dietas falham tanto é precisamente porque as pessoas criam aversão e medo à comida, porque como não entendem, evitam tudo aquilo que acham que não é saudável e associam sempre aquilo que acham que não é saudável a muito calórico e vice-versa. Como é saudável, é pouco calórico, então eu posso comer à vontade. Sabota as dietas, porque isso não é verdade. Nem tudo o que é saudável é pouco calórico, nem tudo o que é saudável é muito nutritivo, ok? Por outro lado, nem tudo o que tu achas que é muito calórico é assim tão calórico, e nem sempre aquilo que é muito calórico é ou não saudável. Exemplo, abacate é saudável e é muito calórico. Frutos secos, idem aspas. No entanto, nós não precisamos de criar medo destes alimentos desde que os saibamos incluir na nossa rotina e no nosso planeamento alimentar. Ler rótulos não é contar cada caloria à grama, gente, não é necessário nem suposto que assim o seja, ok? Conhecimento é poder e liberdade. Não sejas escravo do teu medo e da tua ausência de controlo sobre a leveza do descontrolo, ok? Não é eliminar tudo, não é comer perfeito, e conhecimento dá liberdade, paranoia tira paz. Então que tu não te segues também pelo excesso de conhecimento.
ok? Há dois grandes inimigos do sucesso e da ação. A ausência de conhecimento paralisa, porque dá medo. Excesso de conhecimento paralisa, porque há excesso de informação. E o excesso de informação sem um objetivo claro do pensamento, sem um raciocínio lógico de criação de sistemas, de racionalização, de percepção, de montagem de uma linha de raciocínio, cria também bloqueios e, portanto, não é esse o objetivo. Então, para ler um rótulo, precisamos de lista de ingredientes, okay? Precisamos entender da lista de ingredientes, precisamos olhar para a informação nutricional, para os claims da embalagem e começar pelas calorias. Lista de ingredientes, nós já vamos ver aqui de seguida, mas há um senso comum de que quanto mais curta a lista de ingredientes, melhor. Ok? E isto é verdade. Agora, também é verdade que nós temos que ter em atenção os alimentos que estamos a comparar, não é? Não faz sentido eu procurar uma lista de ingredientes só com um ingrediente se eu estou a falar de um pão, por exemplo, não é? No entanto, se eu estou a falar, por exemplo, de aveia, talvez não faça sentido ter mais ingredientes do que aveia, porque aveia é aveia. Okay? É suposto ser aveia. Se eu estou a comprar aveia para ser mais saudável, não faz sentido eu comprar uma aveia que tem imensos ingredientes, porque isso vai pecar, não é? O justo pelo pecador, passa a redundância. No entanto, é absurdo, não é? Eu achar que vou encontrar um pão que só tenha um único ingrediente, porque não dá para fazer isso, ok? Então é muito importante nós termos também este conhecimento e esta flexibilidade de pensamento. Depois, a informação nutricional é onde nos dá toda a quantidade, portanto a coisa mais, vamos chamar que a lista de ingredientes é de uma perspectiva mais qualitativa do alimento, a informação nutricional é mais referente aqui à parte quantitativa do alimento, ou seja, a quantidade de energia que aquele alimento nos vai dar, a quantidade de cada macronutriente que aquele alimento nos vai dar, nomeadamente hidratos de carbono, gordura e proteína, e os três macronutrientes são fundamentais, importantes e imprescindíveis naquilo que é o nosso processo, quer de saúde, quer de construção de composição corporal. Gente, não existe tonificação sem os três macronutrientes e sem um bom equilíbrio e rácio entre eles. Okay? A proteína tem uma função primordial naquilo que é a manutenção, a preservação e o ganho de massa muscular, mas também de estruturas como cabelo, pele e unhas. É muito importante aqui a proteína nessa regeneração e preservação da qualidade dos tecidos. A gordura é fundamental naquilo que é a nossa regulação do nosso sistema hormonal e não é? Toda a gente sabe que um sistema hormonal desregulado é o pior inimigo de um corpo saudável e de um emagrecimento estável, não é? As hormonas tiram-nos fora de nós, não é? E mulheres principalmente sabem disto muito bem, nomeadamente com a questão da menstruação, com a questão da menopausa. Portanto, tudo o que mexe com o nosso sistema hormonal, consequentemente, nós já sabemos que é certinho, direitinho, como vai também mexer e impactar com o nosso estado físico, ok? E por último, mas não menos importante, os hidratos de carbono, que são um macronutriente fundamental, quer para a nossa energia e função básica do dia-a-dia, é aquilo que nos permite treinar melhor, mexermos mais, sermos mais ativos, consequentemente queimarmos mais calorias e gordura e também construirmos cada vez mais massa muscular pela consequente maior produção de energia, portanto, à partida, maior produção de força, logo maior construção de massa muscular, que equivale a uma maior queima de gordura, o que equivale a um metabolismo mais acelerado, portanto, aquilo que nós chamamos a verdadeira tonificação. Para além disso, um dos maiores consumidores de hidratos de carbono do nosso corpo é o nosso cérebro. Portanto, para a nossa função cognitiva e mesmo para a nossa sensação de bem-estar geral, também é muito importante a ingestão deste macronutriente, desde que em quantidades adequadas e que façam sentido. Lá está. Portanto, a informação nutricional é aqui uma parte mesmo muito, muito, muito importante, se não mesmo a mais importante, eu diria, de um rótulo e de um alimento. Temos depois os claims da embalagem. Isto é o quê?
Exemplo, alguém que é intolerante à lactose ou ao glúten tem que ter em atenção estes claims na embalagem, portanto, tem que perceber se aquele produto realmente é adequado para si ou não, para precaver reações ou alergias ou algum tipo de sintoma adverso e não suposto futuro. O que é que também é importante deixarmos aqui muito claro, gente? Ultimamente, nos últimos anos, criou-se aqui um bocadinho que uma aversão ao glúten e à lactose, e só para vos dizer e clarificar que isto não é, ou seja, glúten e lactose não é não saudável. Glúten e lactose não é pró-emagrecimento. Glúten e lactose não impede emagrecimento, e glúten e lactose não significa que não é saudável, gente, ok? O que é que aconteceu e o que é que acontece para este mito se alastrar, não é? Quase como uma verdade universal de que, se queres emagrecer, corta a lactose e corta o glúten. Vamos pensar juntos, ok? E não vamos ser zombies, tá? Imaginem, se nós pensarmos, a maior parte dos alimentos que têm glúten, não é? É o quê? É bolachas, é bolos, é pães, é cereais, portanto, são tudo produtos que as pessoas normalmente no comum dos dia-a-dias, e nós próprias também, tendencialmente há uns anos atrás ou até hoje, não é? Comemos em excesso, em demasia, quer em termos de calorias, quer em termos de macronutrientes. São produtos muito pobres em termos do ponto de vista de micronutrientes, de vitaminas e minerais. Então, a partir do momento em que uma pessoa mete na cabeça que eu para emagrecer tenho que cortar o glúten, ouçam, ela já corta tipo bué de cenas da vida dela que consequentemente vão colocar aquela pessoa num déficit calórico e, portanto, ela vai emagrecer não porque cortou o glúten, mas porque cortou todas aquelas coisas que ela comia, como doces, bolos, bolachas, etc. E, portanto, como não vai deixar de comer, não é? Porque não vai passar fome, a pessoa tem que substituir por outras coisas, normalmente mais nutritivas ou mais saudáveis. Tcharam! Portanto, não há nenhum milagre com o deixar de comer glúten e agora não somos todos intolerantes ao glúten. Ok? Isto não é verdade. Se te sentes bem, tudo certo, mas não aches que é um pressuposto do emagrecimento deixar de comer glúten. Não faz sentido. Ok? Então, é muito importante aqui nós entendermos também isto. Ok, entendendo isto, gente, está tudo ok? Ok, digam-me aqui no chat se tiverem alguma dúvida, alguma questão, entretanto, está bem? Dito isto, então, começamos pelas calorias. É sempre importante e fundamental olhar para as calorias primeiro. Porquê? Porque se as calorias não forem assim tão interessantes para nós, para aquilo que é o nosso objetivo, já não faz sentido sequer olharmos para mais nada, ok? Porque, imaginem, e vamos aqui dar o exemplo dos frutos secos. Okay? Os frutos secos é uma coisa que as pessoas, num processo de emagrecimento, normalmente têm tendência a consumir porque, ora, até são saborosos, as pessoas até gostam, criou-se aquela cena de que frutos secos é saudável, criou-se aquela cena de, e não sei honestamente de onde é que isto vem, porque não tem mesmo qualquer tipo de rigor científico ou de... Normalmente, e quem me conhece, as minhas alunas sabem que eu costumo usar muita frase de onde há fumo há fogo. E normalmente, por trás de todos os mitos e daquelas verdades universais quase que indiscutíveis, mas que não são assim tão verdade, há sempre... Quando nós vamos destrinchar, não é? Quando nós vamos escavacar, encontramos quase sempre o porquê de dizerem aquela coisa. Ela não é de todo mentira, está mal explicada. No entanto, esta questão de que os frutos secos saciam imenso, gente, pelo amor de Deus, e perdoem-me, mas eu não faço puto de ideia de onde é que foram buscar esta ideia, porque, ninguém fica saciado com 3 amendoins ou com 2 nozes, por favor, não se enganem. Isto não é lanche de gente, isto não é lanche para ninguém. Não existe ninguém que fique saciado com um punhadinho de nozes, pelo amor de Deus. Ok? E não faz sentido de nenhum ponto de vista. Primeiro, a gordura é o macronutriente que gasta menos calorias na sua própria absorção. Ok? Dentro da taxa metabólica basal, que são as calorias que o nosso corpo gasta simplesmente por existir, se estivesses ligado a máquinas
em coma, o teu corpo gastaria na mesma esse determinado número de calorias só para manter a função dos órgãos vitais, ok? O funcionamento do cérebro, dos rins, do fígado, dos pulmões, etc. E uma das partes dessa taxa metabólica basal, uma delas é a absorção do próprio alimento, ou seja, o nosso corpo, para absorver e mastigar todo o processo de destruição do alimento, digamos assim, ele é um processo metabolicamente ativo, portanto energeticamente ativo, ele consome calorias. O macronutriente que gasta mais calorias na sua própria absorção é a proteína, ok? A seguir é os hidratos de carbono e a seguir é a gordura, tipo com os míseros 3 ou 4% versus 20% da proteína. Ou seja, não é, a gordura dá mais saciedade, não. E para além disso é muito mais densa do ponto de vista calórico, porque 1 grama de hidratos de carbono e 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9. Ou seja, isto não faz sentido nenhum. Exemplo, se há uma mulher, por exemplo, de, 70 quilos, não, 70 é muito. Uma mulher, é muita atenção para o exemplo que eu quero dar, ok? Uma mulher de 60 quilos que mede, por exemplo, 1,50 m, ou seja, ela é pequenina, se ela tiver que fazer um déficit calórico, por exemplo, de 1.500 ou 1.600 calorias por dia, talvez não seja assim muito interessante do ponto de vista da saciedade, não é? Ela estar a gastar calorias, essa alarmidade de calorias todas, numa ninharia de frutos secos. Portanto, é muito mais inteligente da parte dela optar por alimentos que permitam ter uma maior densidade calórica, ou seja, comer muito mais alimentos por muito menos calorias, não é? Para ela, precisamente, promover-se saciedade, para ela conseguir se manter mais estável ao longo do dia e, consequentemente, mais estável ao plano, que a vai fazer a longo prazo, então, perder muito mais gordura. Então, esta pessoa, se olha para uma tabela nutricional, para um rótulo, e percebe que as calorias são muito altas para aquele alimento, ou seja, vamos imaginar, lá está, olhamos para um pacote de nozes e tipo, isto tem 600 calorias por 100 gramas, tipo, será que faz assim muito sentido? Se calhar então nem vale a pena estarmos a gastar tempo a analisar o resto daquele produto, ok? Portanto, isto é tudo uma questão de contexto. Nós ensinamos tudo isto ao detalhe, ok? Nos nossos produtos, como o Fórmula Corpo Perfeito, está bem? Eu sei que estão aqui hoje muitas meninas do desafio 30 dias. Nós depois vamos ter tempo ao longo da jornada de analisar isto tudo direitinho, passo a passo, para tu saberes fazer tudo isto para o teu caso, ok? Mas vamos aqui então olhar para red flags no que toca aos ingredientes e vamos olhar aqui para a lista de ingredientes. Dizer que a lista de ingredientes, ok, então passou no critério das calorias. Bom, estas calorias até está tranquilo, ok? Está normal, digamos assim, para aquele tipo de produto. Lista de ingredientes, então. Os ingredientes estão listados do maior para o menor, sempre. Ok? Eles estão por ordem de quantidade. Então, o ingrediente que aparece em primeiro é sempre aquele ingrediente que tem em maior quantidade naquele produto. E assim sucessivamente. Ok? Quanto menos ingredientes, obviamente, como já vimos, melhor. No entanto, é irreal e utópico nós acharmos que vamos encontrar produtos só com um único ingrediente, gente. Não existe. A menos que estejamos a comprar o produto propriamente o cru, não é? Portanto, o produto que vem da terra, o produto que vem do gado, o produto que vem do mar. Portanto, a menos que sejam estes produtos mais naturais, digamos assim, tudo o que é feito, ok? Tudo o que é embalado, tudo o que é processado, e atenção que, e isto também é outro ponto importante de falar, um alimento processado não é necessariamente um alimento mau, ok? Processado significa simplesmente que aquele produto passou por um processo. Ok? Exemplo, a aveia é um alimento saudável, no entanto, é um alimento processado, ele vem embalado. Foi o processo de embalamento, mas ele não deixa de ser saudável e nutritivo, ok? O congelamento, por exemplo, legumes congelados, ok? Não tem problema nenhum, muitas vezes até são muito melhores do que aqueles produtos que são frescos da prateleira. Porquê? Porque esses frescos, entre muitas aspas, da prateleira, muitas vezes demoram muito tempo a chegar do produtor às prateleiras do supermercado, ok? Passa por toda uma cadeia de transporte, de distribuição, de armazenamento, portanto pode demorar semanas a estar nas prateleiras e, portanto, se calhar não são assim tão frescos, enquanto que os
congelados são diretamente colhidos e congelados para então promover esse processo, ok? É um processo, isto para dizer que nem todos os alimentos processados são pouco saudáveis ou nutritivos, ok? Então, dizer que nem sempre vamos encontrar alimentos com a menor lista de ingredientes possível, lá está, temos que ter noção e discernimento de que tipo de produto é que nós estamos a falar. Nomes que reconheces na lista de ingredientes são um bom sinal. Red flags, açúcar nos primeiros lugares. Okay? E não é que haja algum problema com açúcar, gente, não vamos demonizar nada, vamos simplesmente explicar, ok? Açúcar não é interessante, porquê? Porque açúcar normalmente tem uma componente meio que aditiva e, portanto, os alimentos muito ricos em açúcar, dificilmente tu comes só um bocadinho. Normalmente eles são extremamente palatáveis, estão extremamente associados também a elevados níveis de gordura ou sal, para te promoverem aquele sabor de eu não quero parar de comer isto, não é? Aquela sensação de prazer, estar a comer uma cena altamente gostosa, altamente doce. E esse é o problema do açúcar, ok? Não é o açúcar em si, é o excesso. E normalmente produtos que têm os açúcares nos primeiros lugares da lista de ingredientes, à partida não são assim tão saudáveis ou tão nutritivos do ponto de vista nutricional. Red flag também, muitos nomes diferentes para açúcar. Ok? Então nem sempre vai aparecer o nome de açúcar, e também já vamos ver aqui à frente quais são os nomes que podem aparecer. Óleos vegetais refinados em excesso também não é muito bom do ponto de vista cardiovascular, essencialmente, ok? E listas enormes para alimentos simples também é de evitar. Exemplo, mais uma vez falando aqui do pão de forma, que acho que é um exemplo muito, muito claro. Ora, pão é pão, ok? Pão é saudável, tá, gente? Ou melhor, não é que pão seja saudável, pão não é não saudável, ok? Nós podemos comer pão sim, desde que esteja bem quantificado no nosso plano e optemos também, sempre que possível, por versões mais nutritivas, nomeadamente pão integral, pão escuro, pão de sementes. E nós temos sempre aqui que olhar, lá está, para aquilo que é perfeito, para aquilo que é execuível, ok? E quando o perfeito não se torna execuível, então o execuível é o perfeito. Ponto. Ok? Idealmente seria não é, o mais saudável possível que nós fôssemos todos os dias de manhã ali à nossa pastelariazinha, comprar um pãozinho fresquinho do dia e comer esse pãozinho que é só farinha, água e sal. Ok? No entanto, isso não é a realidade da maioria das pessoas, inclusive é a minha, ok? Eu não consigo, ainda que gostasse muito, não consigo ter essa disponibilidade para todos os dias ir comprar um pão fresquinho à pastelaria, até porque isso traz muitas outras coisas, ok? Muito mais exposição a outros produtos e olhos que não veem, coração que não sente, portanto eu não quero estar todos os dias exposta a coisas que eu sei que tendencialmente não é sempre fácil de controlar, não é? Nomeadamente aqui os doces, os bolos, etc. Mas também principalmente por uma gestão de horário, ok? Então, dito isto, e como eu gosto na mesma de comer o meu pãozinho, então eu sei que é o custo-benefício, ok? É o custo de eu nunca mais na vida comer pão, ou o custo de atrapalhar a minha vida toda para todos os dias ir buscar um pão fresco à pastelaria, ou então simplesmente assumir que, ok, neste produto em específico, a melhor alternativa que eu tenho dentro do melhor que posso fazer é comprar pão embalado, ok? Pão de forma embalado, ou então ter pão, por exemplo, e comprar em quantidade e congelar e ir descongelando, é válido e é também uma opção mais nutritiva e saudável, mas então eu tenho sempre o pão de forma embalado, opto por versões mais escuras e integrais. Ok? Portanto, o que eu quero dizer com este ponto é que devemos evitar listas enormes para alimentos simples. O pão é um alimento simples, mas nem sempre tudo aquilo que nós podemos nos convém, ok? E agora, não vamos aqui todos evangelizar o mundo e andar todos aqui de tanga e sunga a caçar mato e a comer só frango e alface porque é o que vem da terra e é tudo bué nutritivo e não sei o quê, e descasca não sei o quê, não sei o quê. Pá, gente, nós temos que arranjar praticidade no nosso dia-a-dia e ter o maior leque de conhecimento possível para conseguirmos fazer as melhores escolhas possível dentro daquilo que temos, ok? Não vamos ser perfeitos em tudo, vamos ser perfeitos numas coisas, feitos em outra, e é isto que nos vai tornar perfeitos no nosso todo e continuar a conseguirmos lutar pelos nossos objetivos.
Este slide é muito importante para vocês tirarem print, tirarem foto, guardarem, ok? Já sabem, as meninas que estão no programa como o Fitness, o Eleva-te e o Fórmula Corpo Perfeito têm depois acesso a estas aulas sempre, mas também podiam aproveitar, tirar um printzinho, uma foto e partilharem também este conteúdo com outras pessoas que também possa fazer sentido, porque este conhecimento é valioso, ok? Portanto, não guardes isto só para ti, faz esta mensagem também chegar àquela amiga, àquela colega de trabalho que também precisa disto. Mas então, temos aqui açúcar, portanto, os nomes mais comuns nos rótulos. Estes são os açúcares óbvios, ok? Portanto, aquilo que nós lemos açúcar e já sabemos o que é, não é? Portanto, açúcar, açúcar branco, açúcar mascavado, açúcar amarelo, açúcar de cana, açúcar invertido, açúcar de coco, ok? Mas depois temos os menos óbvios, que são os xaropes, ok? Que normalmente são muito usados em produtos fit, ok? Em produtos mais nutritivos ou mais ricos em algum determinado macronutriente, nomeadamente proteína ou assim, e para não terem níveis de açúcar mesmo tão elevados, para camuflarem aqui a análise, não é, dos macronutrientes, no entanto, para adoçar na mesma e para tornar interessante do ponto de vista palatável esse alimento, são usados então estes tais de xaropes, ok? Mas que não deixam de ser açúcares na mesma, ok? São açúcares artificiais, nomeadamente xarope de glucose, de glucose-frutose, xarope de milho rico em frutose, xarope de arroz, de agave, xarope de bordo, que é o maple syrup, ok? Depois temos ainda outros açúcares que também aparecem disfarçados, que são açúcares técnicos, normalmente nós chamamos desta forma, porque são extraídos de outros alimentos, nomeadamente a dextrose, a frutose, a glucose, a sacarose, a maltose, a lactose, a galactose, a maltodextrina, oligosacarídeos e politodextrose, ok? Todos estes nomes são variantes de açúcares, ok? Não significa, gente, e repito e reforço mais uma vez, não significa que isto não é saudável ou não possa ser consumido, ok? Tudo com peso, conta e medida. Aquilo que deves ter em atenção é que quanto mais estes nomes aparecerem num produto, à partida, menos saudável ou menos nutritivo ele se torna, ok? Mas nem sempre, nem nunca, e está tudo certo. Por último, concentrados extratos, ok? Eles são saudáveis, mas também contam, obviamente, não é? E isto também é um mito muito grande que eu quero também aqui vir desmistificar, porque muitas vezes, lá está, acha-se que por ser saudável não conta e se pode comer tipo a largardère, não é? À vontadex. Isto não é verdade, ok? Alimentos saudáveis e comer alimentos saudáveis é bom, ótimo, significa só é que é saudável, não significa que é pouco calórico ou que pode ser consumido à vontade. Pá, eu odeio aquela cena do tipo, não sei quê sem culpa, não sei quê, meu Deus, isso tira-me fora de mim. Eu acho que ninguém deve comer a ter culpa do que quer que seja, a menos que tenha roubado aquele alimento a um pobre ou a uma criança, não é? A um desfavorecido, pá. Acho que não faz sentido nós atribuirmos estes termos e também aqueles docinhos fit sem culpa dá uma ideia de que podemos comer à vontade e que não vai acontecer nada. Na realidade vai, ok? Tu podes pôr o melhor combustível do mundo no teu carro, se puseres a mais ele vai transbordar na mesma, ok? Exatamente o mesmo com as calorias. Isto para dizer que, por exemplo, doces sem adição de açúcar, eles continuam a ser doces e continuam a ter açúcar, ok? Eles só não têm adição de açúcar refinado, de açúcar alterado, ok? Mas o açúcar está lá na mesma e, portanto, o nosso corpo reconhece aquilo na mesma como açúcar e o mecanismo que despoleta no nosso corpo de absorção é exatamente o mesmo do que outro açúcar qualquer, ok? O nosso corpo reconhece moléculas, reconhece processos químicos, o nosso corpo não pensa, espera, este açúcar vem de gomas, espera aí que este é para ir para a barriga, este é para ser absorvido de forma diferente. Não, que ela merece, que vá para a gordura, para ela aprender que não se comem gomas. Ou então, não, espera, este açúcar vem de um docinho fit, saudável, sem adição de açúcar e é extremamente nutritivo. Não, este aqui ela não merece que acumule em gordura, coitadinha, está a se portar bem. Tipo, isto não existe, ok? O nosso corpo só reconhece moléculas e bioquímica. Então, entra a glicose, desfaz no glicose, processo de não sei quê, processo de não sei quantas, pimba, catabolismo, tal, glicogênio, muscular, hepático, não sei quê. Portanto, é isto, é um conjunto de reações,
está bem? De onde quer que seja que advenham esses compostos. Então, concentrado de sumo de fruta concentrado, néctar de fruta, puré de fruta concentrado, tudo isto também funciona como açúcar no nosso corpo. E temos ainda os últimos menos conhecidos ou menos associativos a açúcares, mas que também são e também despoletam exatamente a mesma reação química no nosso corpo que qualquer outro açúcar, nomeadamente o mel, o melaço, a rapadura, panela, caramelo ou açúcar caramelizado. Ok, boa. Continuando então, dica importante ainda nesta vertente dos açúcares. Se acaba em ose ou começa por xarope, normalmente desconfia, ok? Normalmente trata-se de um açúcar. E reforçando que o problema não é o açúcar, é o excesso e estar em todo o lado, ok? E uma coisa é quando temos consciência disto e selecionamos com consciência de, ok, eu sei o que é que estou a comer aqui e aqui está uma quantidade grande de açúcar e está tudo bem com isso, porque eu sei que tudo o resto das minhas escolhas estão coincidentes e coindizentes com aquilo que é o meu objetivo, com aquilo que eu quero. Outra coisa é eu, na melhor das intenções, estar por ignorância a escolher constantemente produtos que estão carregados de açúcar e depois não entendo porque é que estou a fazer tudo certo, entre muitas aspas, e continuo a dar tudo errado. Gente, é por isto. Okay? Conhecimento é poder. Então, açúcar não é veneno, não precisa de ser eliminado, o contexto, a frequência e a quantidade é que importam. E o objetivo da leitura de rótulos é consciencializar e não obcecar. Vamos então passar aqui para um exemplo prático que eu quis trazer, nomeadamente o pão. Passo publicidades, ok? Não tenho qualquer tipo de interesse neste tipo de marcas ou, enfim, foi escolhido completamente aleatório, mas vamos aqui analisar então este pão de forma, ok? Um pão de forma da Panrico e vamos olhar aqui para a lista de ingredientes, ok? Portanto, é uma lista que, ok, não é tão pequena como já vimos como um pão, digamos que normal de pastelaria, que seria só a partir da farinha, sal e água. No entanto, pelos motivos que já falámos, ok, eu conscientemente sei o que é que estou a fazer e optei na mesma custo-benefício por, ok, perante tudo, pesando todos os prós e contras, eu decidi consumir na mesma o pão de forma. Então, nós temos este pão de forma, por exemplo, que, ainda que tenha uma lista de ingredientes relativamente grande, olhem só comparado com este. Ok? É gigante a deste pão de forma aqui. É muito maior esta lista de ingredientes deste do que do anterior. E ainda assim, são os dois saudáveis, ok? Portanto, este é um pão de forma de centeio, este é um pão de forma com côdea, portanto, normal. Este até é um pão de forma branco, ok? Portanto, à partida, lá está, a pessoa que não tem conhecimento na melhor das intenções, provavelmente vai escolher este porque acha que é mais nutritivo e mais saudável, quando na realidade o que ela gosta mesmo é do pãozinho branco dela. E ela faz um sacrifício gigante porque acredita que para emagrecer tem que deixar de comer aquilo que gosta, nomeadamente o pão branco, porque faz mal e porque não sei o quê, porque não sei quando. E depois, quando realmente começa a aprender e se depara com alguém como eu, que explica tudo e dá as ferramentas e o conhecimento certo para a pessoa parar e tipo, ok, eu estou a ir com a manada e nem a manada sabe onde é que está a ir. E quando alguém se para no meio da manada para questionar porquê, normalmente essa pessoa vence. Okay? Porque ela está a ir atrás da manada e se, a partir dessa manada está toda a ir é porque para ali é que é certo, e na realidade vocês vão perguntar a toda a manada, olha, porquê? E eles, é porque a manada está a ir, é porque deve estar certo. Olha, porquê? É porque a manada está a ir, é porque deve estar certo. E damos por nós a ir todos num caminho que ninguém faz puto de ideia porquê, e estamos simplesmente só a ir. Então é muito importante este momento parar para consciencializar e começar a partir daqui a fazer melhores escolhas. Um ingrediente não ideal não torna o alimento proibido, ok? Isto é muito importante de entender. O contexto e a frequência, mais uma vez, é que importam e a consistência sempre vencerá a perfeição. No que toca aqui à informação nutricional, vamos olhar sempre então primeiro, como eu já disse, para as calorias, perceber a quantidade de gordura, quantidade total e saturada, olhar também para a quantidade de fibra, olhar para a quantidade de proteína, avaliar os açúcares e sal e, por fim, então, comparar e decidir.
Proteína e fibra. Mais proteína igual a mais saciedade, ok? Como eu disse há pouquinho, a proteína é um macronutriente que gasta mais energia na sua própria absorção. Portanto, 100 calorias advindas de uma fonte de proteína, na realidade o nosso corpo gasta cerca de 20 a 30% dessa energia no seu próprio deterioramento, o que significa que para 100 calorias eu na realidade só vou ficar com 70 a 80, o que significa que eu para as mesmas 100 calorias supostamente poderia comer mais 20 ou 30% dessa quantidade para o mesmo déficit calórico, ok? Claro que isto é uma cena extremamente extrema, passa a redundância, e ninguém anda a fazer este tipo de contas, ok? Mas só para perceberes o motivo pelo qual nós gostamos de usar proteína em maiores quantidades, principalmente aqui em dietas de emagrecimento. Não só, obviamente, para a preservação e construção de massa muscular, mas precisamente também por esta questão da saciedade, porque nós sabemos que podemos comer mais quantidade que a pessoa então vai absorver, digamos assim, menos calorias comparativamente à gordura, por exemplo. A fibra ajuda a digestão e o controle da fome, ok? Um ótimo regulador intestinal aqui e faz o nosso cocó ser mais feliz. Aliado, atenção, a boas quantidades de água também, ok? É muito importante comer, sim, fibra, aumentar o consumo de fibra através de cereais integrais, de leguminosas, de legumes, de vegetais, de frutas, etc. Mas isto tem que ser acompanhado com uma boa ingestão de água. Caso contrário, poderá dar problemas gástricos. E aquilo que nos faria ter um cocó mais feliz faz-nos ter uma grande prisão de ventre, ok, gente? Atenção a isto. Fibra sempre associada a bom consumo de água. Então, estas duas características são grandes aliadas no emagrecimento, proteína e fibra. No que toca à proteína, mais uma vez, trazendo aqui um exemplo, quando estamos a falar concretamente, e as meninas estão agora a fazer o desafio de 30 dias, é uma questão que já surgiu, ok? Como é que eu escolho as melhores barras de proteína? Gente, pensem comigo numa coisa, se aquilo que vocês querem comprar é uma barra de proteína, ora pensem lá comigo, o que é que faz sentido? O que faz sentido é que o primeiro critério para o qual vocês têm que olhar é se o maior macronutriente efetivamente é a proteína, não é? Porque senão, imaginem, que sentido é que faz, por exemplo, se eu te dissesse, olha Joana, vai comprar um saco de batatas e tu chegasses ao pé de mim com um saco com 70 chouriças e 30 batatas, tu achas que tu me tinhas trazido um saco de batatas? É a minha questão. Ou um saco de chouriças com meia dúzia de batatas lá dentro? É óbvio, não é? A verdade é que na proteína tu fazes exatamente isto nas barras de proteína. Imagina, e lá está, gente, e vocês sabem, ok? Isto aqui é conhecimento cru, nu, puro e duro, ok? Aqui há só verdade, aqui há só conhecimento, aqui há só conteúdo. Nem tudo é para todos, nem tudo é bom. Eu sou parceira da Prozis com muito orgulho, mas por isso eu também tenho criteriosamente uma lista de produtos selecionados da Prozis que eu também utilizo e que eu recomendo, porque nem tudo o que a marca tem é interessante do ponto de vista nutricional. E estas Billion, estas barrinhas, são um perfeito exemplo disso. Eu sei que elas são muito saborosas em termos de sabor, pois mal era, porque a tabela nutricional é exatamente comparável a uma tablete de Milka. E a minha pergunta é, porquê é que comes isto sem peso e porquê é que a tablete de Milka te sentes uma verdadeira condenada? Percebes que o problema não está na tabela nutricional, está única e exclusivamente na tua cabeça e na forma como tu encaras determinados alimentos? É isto que te faz sabotar o processo. É isto que te faz ter comportamentos de perdido por 100, perdido por 1000. Porque eu aposto que esta barrinha tu comes impávida e serena da tua vida a achar que estás a fazer uma grande coisa. E estás a fazer exatamente o mesmo do que estás impávida e serena da tua vida a consumir uma grande tablete de Milka. Conhecimento é poder, gente, e é liberdade, ok? Então, esta barrinha da Billion, reparem só, atendendo a este critério que eu acabei de vos dar, vocês acham que isto é uma barrinha interessante do ponto de vista nutricional? Claro que não. Porquê?
Porquê? Porque ainda que as calorias sejam normais, digamos assim, para um produto deste género, portanto para uma barra de proteína, vamos aqui ver, se eu estou a comprar uma barra de proteína, eu quero uma barra de proteína, não quero uma barra de hidratos de carbono. No entanto, se eu olhar aqui para a tabela nutricional, eu percebo que esta barra de proteína, que tem quase tanto de gordura como proteína, no entanto tem menos de proteína do que de hidratos de carbono. E lá está, tu dizes que o marketing te engana, mas não, é a tua ignorância que não te favorece, porque eles sabem que se pusessem barra de hidratos de carbono, ninguém lhe tocava. E eles põem barra de proteína, porque ela efetivamente é rica em proteína, no entanto ela não é uma barra de proteína, é uma barra rica em proteína, ela é uma barra de hidratos de carbono. Só que eles sabem que como tu achas que os hidratos engordam, se eles puserem lá rico em proteína, tu vais comê-la toda contente. Percebes o poder do conhecimento? O mesmo alimento tem um poder altamente diferente em ti até este momento e a partir deste momento. Por consciência aberta já não dá para ser fechada. Sorry! É o que é. Whey. No que toca ao whey e aqui ainda dentro da proteína, sempre que selecionas uma whey, mais uma vez pensa, se tu queres uma whey, é porque tu queres uma fonte de proteína. Se tu queres uma fonte de proteína, tem que ter no mínimo 80 gramas de proteína, gente. No mínimo. Ok? Uma boa fonte de proteína, uma boa whey, tem que ter no mínimo 80 gramas de proteína. Origem de fonte animal é mais nutritiva do que a origem de fonte vegetal e nós também temos uma mega aula sobre isso, ok? Sobre qual é a melhor proteína. As meninas do Fitness e do Fórmula têm na plataforma, na Hotmart. As meninas do Desafio, depois, se quiserem, peçam no grupo que eu deixo lá para vocês também verem. Ignorem BCAAs, creatina e outros compostos que não interessam nada e que só estão lá para encher chouriços, porque quem compra uma proteína não é para BCAAs, quem compra uma proteína não é para creatina. Creatina é creatina, proteína é proteína, cada macaco no seu galho, e lá está, eles põem lá um monte de coisas para te encher os olhos, para parecer que aquilo tem bué de cenas e é bué de fixe. Não, tu queres o mais simples possível. Quero whey de qualidade. Whey de qualidade é igual a whey. Atenção às porções também. Valores por porção não fazem sentido, ok, gente? Tal e qual como eu estava a falar ali atrás. Porções não são realistas e também já vamos ver aqui um outro exemplo à frente. Porquê? Porque porções nós não fazemos puto de ideia do que é que isso significa. Isso é o mesmo que nós estarmos a comparar cidades. Isso é o quê? Eu vou comparar uma cidade como Albergaria à Velha a uma cidade como Lisboa, por exemplo? É só estúpido que eu o faça, porque não é proporcional, não é equivalente, então eu tenho que olhar por milha de habitantes, por exemplo, ou por outros critérios que me façam ter um termo comparativo, okay, por metro quadrado, sei lá, percebem? Comparativo de forma justa e não pelo todo, não é? Por porção, que raio é isso, por porção? Há alimentos que a porção vai ser 30 gramas, há alimentos que a porção vai ser 60 gramas, há alimentos que a porção vai ser 45 gramas mais não sei quanto de leite gordo, há não sei o quê, tipo, é altamente... não há um critério. Então, religiosamente, qualquer tipo de alimento que seja, a partir de hoje, leva esta. Comparas sempre o produto por 100 gramas e, dica extra também temos uma mega aula sobre isso, sobre como poupar dinheiro no supermercado e uma delas é esta. Compara também sempre o preço das coisas por quilo e não por embalagem ou por unidade, ok? Poupas muito mais dinheiro desta forma. Então, o problema não é a porção do rótulo, é a porção que comes e a porção é enganadora, obviamente, ok? Mitos comuns dos rótulos. Light é diferente de saudável, ok? Zero açúcar é diferente de... zero açúcar adicionado é diferente de zero açúcar. Zero é diferente de livre ou sem consequência, ok? Sem açúcar é diferente de sem calorias. Bio é diferente de melhor e vegetariano não significa saudável. De uma forma muito rápida. Light não significa saudável. Porquê? Porque maionese, por exemplo, é um produto que existe em versão light, existe a maionese light, no entanto, nós não podemos dizer que a maionese é saudável. Nós podemos dizer que
dentro do mal faz o melhor possível. Então, se queres comer maionese, ok, pelo menos come a maionese light, que é menos má do que a maionese normal. Mas light não significa saudável, nem tudo o que é light é saudável, ok? E nem tudo o que é saudável é light, nomeadamente os frutos secos que estávamos a ver há pouco. Zero açúcar adicionado não é o mesmo que zero açúcar. Ok? Zero açúcar adicionado é literalmente aquilo que diz, zero açúcar adicionado. Ou seja, por exemplo, eu sou zero pelos adicionados, mas eu nasci com pelo. Okay? Eu dizer que tenho zero pelos adicionados significa só que eu não tenho extensões, não é? Ou que eu não fiz nenhum implante capilar, tipo, que exemplo tão estúpido, mas foi que eu me lembrei. Mas eu nasci com os meus pelos. Okay? Eu não tenho nenhum adicionado. É a mesma coisa com o açúcar e com os alimentos. Alimentos zero é diferente de livre ou sem consequência. Porquê? Porque há pessoas que efetivamente criam reação alérgica, por exemplo, a determinados compostos que os alimentos zero contêm. Ou também, lá está, dizer que um alimento zero é saudável, ou quando me dizem, Filipa, recomendas beber Coca-Cola zero? Não, eu não recomendo. O que eu recomendo é beber água. Agora, dizer que dentro do mal, se te apetecer alguma coisa, pá, bebe Coca-Cola zero à vontade, isto é diferente de recomendar, ok? Recomendar é eu proativamente dizer-te, não, consome isto que isto é bom. Tipo, bebe água para a frente, eu recomendo que bebas muita água. Outra coisa é, aconselhas a que quando me apetece algo doce eu beba Coca-Cola zero? Sim, se dentro do mal, não é? Se não há possibilidade de beber água, então dentro do mal faz a melhor escolha, Coca-Cola zero. Sem açúcar também é diferente de 100 calorias, ok? Não é por um alimento não ter açúcar que significa que não tem calorias, porque há todo um outro conjunto de macronutrientes. Bio nem sempre é melhor, ok? Primeiro, porque bio, ao contrário do que muita gente pensa, não são coisas 100% naturais que nascem só da terra e do ar e do sol e do cocó dos animais. Bio também tem processos químicos, só que são processos químicos normalmente menos agressivos e mais controlados pela lei, obviamente, mas estes produtos normalmente também têm processos químicos. E normalmente, dado o custo-benefício, ou seja, pela diferença de preço que tendencialmente se pratica face ao benefício que vamos retirar, não é assim tão interessante, ok? Vegetariano também não é sinónimo de saudável, porque há muitas coisas que são vegetarianas e que são muito pouco nutritivas, ok? Para não falar que a proteína, por exemplo, do ponto de vista vegetal, é menos rica do que a proteína do ponto de vista animal. Uma pessoa, uma mulher que chega cansada, destroçada do trabalho, do dia, que foi toda arruinada de manhã à noite por um chefe tóxico, por clientes que não a respeitam, que depois ainda teve um acidente de carro e chega à noite e come um quadrado de chocolate, esse é o chocolate mais saudável que aquela mulher alguma vez viu na vida. Outro exemplo, estás num domingo, num almoço de família. É muito mais saudável tu comeres uma fatia de bolo de chocolate à sobremesa e não estares a bater mal na tua cabeça e estares literalmente em pleno e a usufruir do momento, do que estares a querer ser super saudável no prato e estares ali a remoer por dentro de eu queria, eu não posso, eu não sei o que, eu estou de dieta, eu vou ser gorda, eu queria tanto, eu não sei o que, eu não sei quanto, já quero me ir embora, eu não estou bem aqui, não estou confortável, toda a gente está a comer, eu não, né? Gente, tipo, saudável e não saudável são conceitos altamente relativos, ok? Light, magro, diet e zero. Quais são as diferenças? Light significa que tem uma redução mínima de 30% de calorias ou de um nutriente específico em comparação com o produto original, ok? E daí light não ser sinónimo de saudável, ok? Porque a maionese, por exemplo, não é um produto saudável ou um produto nutritivo, não é? Não é extremamente rica em micronutrientes. No entanto, a maionese light também não é saudável. Ela simplesmente é mais saudável do que o produto original, que já não é saudável por si só, ok? O que não significa, não quer dizer baixo em calorias, não quer dizer saudável. Não quer dizer que podes comer à vontade. Exemplo, pode ser light em gordura, mas continua a ser rico em açúcar. O que é que significa magro? Magro, por sua vez, significa que
são alimentos naturalmente com pouca gordura. Enquanto que o light significa que um alimento light é um alimento que tem pelo menos 30% de redução de um macronutriente específico ou de calorias face à versão original. Okay? Magro tem a ver com a tipologia do produto em si. São normalmente alimentos com pouca gordura naturalmente, como o iogurte magro, o leite magro, a carne magra. Okay? Não é um termo tão regulado como o light, portanto o light está muito bem balizado, tem que ser pelo menos 30% de redução face à versão original e atenção, porque retirar gordura não torna automaticamente o alimento melhor, ok? Simplesmente o torna menos gorduroso e menos calórico por consequência, ok? Mas não o torna melhor, tá? Por exemplo, doentes cardíacos continuam a ter que terem atenção ao excesso de consumo de carnes gordas, por exemplo, de carnes vermelhas. Portanto, uma carne vermelha magra, ok? Não deixa de ser algo que ele tem que consumir em controlo, está bem? Menos gordura não significa então também mais saudável. Diet, por sua vez, o que é que significa? Significa que não tem adição de um nutriente específico. Okay? Os produtos que são diet normalmente ou não têm açúcar, ou não têm sal, ou não têm gordura adicionada, ok? Mas podem continuar a ser calóricos. Por exemplo, um alimento que não tenha sal adicionado, isso não mexe em nada nas calorias, portanto ele pode continuar a ser altamente calórico, simplesmente não tem tanto sal. Pode ter mais gordura para compensar o sabor, nomeadamente quando falta o açúcar, ok? Por exemplo, o chocolate negro é muito rico em gordura porque não tem açúcar. Então, para compensar, compensa em quantidade de gordura, ok? É um bom exemplo de que é mais saudável, mas é mais calórico do que o chocolate de leite. Não é tão saudável ou tão nutritivo, mas é menos calórico. Portanto, é sempre aqui o custo-benefício e qual é que é o nosso objetivo com aquele alimento. Muito usado para diabéticos, o diet, porque normalmente não tem açúcar, não significa que não tem calorias. O alimento zero, por sua vez, significa que tem uma quantidade muito reduzida ou inexistente de um nutriente específico, nomeadamente açúcar, gordura ou mesmo calorias. Normalmente usa adoçantes, ok, para compensar essa falta de açúcar e pode dar a falsa sensação de livre. Lá está, imagina, não é saudável, continua a não ser saudável, ou um comportamento normal, alguém beber 4 litros de Coca-Cola por dia só porque é zero, só porque não tem calorias. Claro que não te vai impactar o teu emagrecimento, porque não tem calorias. E o que faz engordar ou emagrecer é o excesso ou o déficit calórico. No entanto, não é suposto nem aceitável alguém que beba essa quantidade de Coca-Cola por dia, por exemplo. Ok? Portanto, não é livre, gente. Continua a ter que haver um limite e um bom senso se tu realmente queres ter um comportamento saudável e queres ser feliz do ponto de vista de saúde. Ok? Exemplo clássico, refrigerante zero, lá está, sem açúcar, mas continua a não ser nutritivo, portanto não te está a aportar nenhum tipo de benefício, digamos assim. Só o simples facto de que entre beber Coca-Cola normal ou beber Coca-Cola zero, opta pela zero porque à partida não, porque não tem calorias e portanto não te vai impactar negativamente no teu balanço calórico diário. Portanto, em resumo, é isto, são estas as diferenças. Fica aqui também um slidezinho para se quiseres tirar print ou tirar uma foto agora para saberes quais são aqui as diferenças nestes produtos. Temos aqui uma cábula, digamos assim, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que nos ajuda de alguma forma, é um semáforo nutricional, ajuda-nos na hora de ir ao supermercado a perceber se os alimentos são boas opções ou não tão boas opções. Ele tem as suas limitações, obviamente, porque só olha mesmo a quantidade de macronutrientes, não olha a calorias, não olha a lista de ingredientes, não olha aos claims dos próprios produtos, como também já vimos aqui. Temos por alimentos e para bebidas também, ok? Porque são diferentes, e vamos fazer aqui um teste com alguns produtos aqui para terminar que eu trouxe. Esta é uma tabela nutricional de um chocolate Milka, ok? E repara que outra coisa muito importante aqui nas tabelas nutricionais é que nós temos sempre duas colunas
normalmente. E nós temos sempre que olhar, de acordo com aquilo que aprendeste hoje, para a coluna das 100 gramas, gente. Ok? Sempre coluna das 100 gramas. A coluna ao lado é por dose e lá está, é altamente enganadora porque as doses são diferentes dependendo dos produtos. Outra coisa muito interessante nas tabelas nutricionais e que dá imenso jeito é que tu decorando uma tabela nutricional portuguesa, tu consegues ir a qualquer parte do mundo e consegues saber exatamente a qualidade daquele alimento. Por esta ordem de macronutrientes. Temos sempre as calorias, ok? Depois temos as gorduras saturadas, hidratos de carbono, açúcares, fibra, proteína e sal. Em qualquer país que tu vais, quer estejas na Alemanha, quer estejas na Suíça, quer estejas na França, quer estejas em Espanha, quer estejas onde quer que estejas, esta é a ordem que as tabelas nutricionais todas seguem. Mas então, olhando aqui para esta tabela nutricional concretamente e de acordo com tudo aquilo que aprendemos até hoje, ok, nós vamos então olhar aqui para as calorias, portanto 515 calorias, são calorias normais para um produto deste género, portanto para chocolate. Vamos olhar aqui para as gorduras, 26,5. Então, se nós tivermos este rótulozinho, este leitor de rótulos no bolso, nós vemos logo aqui na primeira coluna, na coluna mais à esquerda, que, ok, em termos de gordura, este alimento está no vermelho. Vamos ver em termos de gordura saturada, tem 16 gramas por 100, vamos ver. Está no vermelho também, vemos na segunda coluna. Ok, vamos ver aqui então em termos de açúcares, tem 61 gramas de açúcar. Vamos ver, ok, também está no vermelho. Em termos de sal, tem 0,40 gramas. Portanto, em termos de sal, está aqui no amarelo. Portanto, 3 vermelhos e um amarelo, nós conseguimos facilmente depreender que este alimento não é saudável. Ou seja, ele é pouco nutritivo, ele deve ser deixado para as exceções e não para regra. Depois temos aqui esta tabela nutricional que é dos chírios de aveia, ok? Cereais de aveia, chírios, que normalmente são coisas que eu utilizo muito nos planos, como as meninas sabem, quer nos vossos, quer nos meus, obviamente, porque também adoro. Portanto, em termos calóricos, 530 calorias por 100 gramas, também é um valor normal para este tipo de produtos. Vamos agora ver o restante. Portanto, 36 gramas de gordura, 17 saturada. Vamos ver aqui a tabela, 36 gramas de gordura vemos que está no vermelho, saturada também está no vermelho. Ok, já temos aqui um alerta. A seguir temos que olhar para os açúcares, 2,8 e para o sal, 0,28. Então, açúcares 2,8 vemos que está no verde, ok? Aqui na terceira tabela e 0,28 também está no verde, portanto aqui na última coluna. Então o que é que isto significa? Significa que tem 2 vermelhos e 2 verdes, ou seja, é um produto que eu posso consumir tendencialmente ou idealmente, não todos os dias, a toda a hora, mas é um alimento que eu posso consumir pontualmente, não tem problema nenhum em que faça parte da minha alimentação. E a regra final então que eu quero que leves daqui é que não precisas de comer perfeito, precisas de comer de forma consciente, o rótulo não decide por ti e tu é que decides. Por último, e falando aqui na Prozis, lá está, dizer-vos que estamos com descontos até 40%, ok? A Prozis tem alguns produtos que eu não recomendo, outros que eu recomendo muito, ok? Eu tenho essa listinha. Dizer-vos também que está aqui montes de peças de roupa super baratas, tipo a 20 euros. Eu de manhã estive aqui a ver tops por 11 euros, ok? Tudo muito barato e a única coisa que vocês têm que fazer no final é, fazem aqui, colocam as coisas no vosso carrinho, vão aqui depois a finalizar compra, deixem a página, ok? E aqui onde diz adicionar um cupão, escrevem FEELFIT10, aplicam, ok? E a seguir, desculpem, enganei-me, escrevi FEELFIT10 e aplicam. E a seguir, então, o cupão I'm Back, ok? E aplicam e vai-vos dar desconto e ofertas também, ok? Se este vídeo te ajudou, subscreve o canal porque aqui encontras conteúdos novos todas as semanas sobre treino, alimentação, mindset, rotinas, suplementação e lifestyle.
para que consigas ter e manter resultados reais a longo prazo, sem dietas e sem loucuras. Conhecimento é poder. E se quiseres dar o próximo passo, já sabes também, tens aqui os links na descrição deste vídeo para te vir juntar a esta comunidade. Obrigada por estares desse lado, vemo-nos no próximo vídeo. Até já!